convidamos o Padre Edilson Leite para o momento de meditação, cujo tema será A ferida do corpo abre o mistério do coração. Deixa-te tocar pelas dores do mundo. Uma salva de palmas para acolhermos o nosso querido Padre. Padre Edilson Leite tem mais de 30 anos de ministério. Dedica sua vida a anunciar, servir e glorificar a misericórdia de Deus. Fundador da comunidade Servos da Divina Misericórdia e do Imaculado Coração de Maria, traz ao nosso retiro quaresmal uma espiritualidade profunda, marcada pelo anúncio do amor. E antes de passar a palavra para ele, gostaria de convidá-lo a ficar aqui na frente. E gostaria de convidá-los a ficar de pé, para que a gente erguesse os nossos braços, nossas mãos, para que a gente consagre a vida do Padre Edilson Leite, a Nossa Senhora, a Jesus misericordioso, que durante toda esta caminhada como servo de Deus, quantos corações foram tocados por sua vocação, por suas palavras. Por isso te consagramos à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Acho que depois desse momento de oração em que nós oferecemos nosso amor, adoração, reparação à Divina Misericórdia, como Jesus pediu a Santa Faustina e por ela a todos nós, e depois desse momento que tivemos aqui, né, esta jovem que com essa música, com este momento, nos fez de fato mergulhar mais ainda, né, na experiência do amor, da misericórdia infinita do nosso Deus. Talvez depois desse momento que ela realizou aqui com esta música, a melhor pregação fosse um grande tempo de silêncio, deixar que isso continuasse a nos envolver, a inundar o nosso coração. Mas eu vou apenas abrir para vocês uma pequena janela, tá? É um breve momento, e exatamente, graças a Deus, ia ser antes do texto, o melhor que agora foi depois de termos rezado o texto da misericórdia, renovado essa experiência que nós fazemos todos os dias, né? Aqui na quase paróquia, na comunidade, hoje no mundo inteiro, graças a Deus. Como Jesus disse a Santa Faustina, quando aparecendo ela tantas vezes, confiou a ela espalhar a sua misericórdia pelo mundo inteiro, como o irmão João lembrava, Jesus disse: tu percorrerás o mundo inteiro e falarás aos homens da minha misericórdia. Nós sabemos que Santa Faustina não saía do convento, né? Ela não ensinava, não dava aula, não fazia pregações, nem catequese. Ela tinha os trabalhos mais pesados do convento. Saía transferida de um convento para outro. Mas Jesus confiou a ela essa missão: tu percorrerás o mundo inteiro. E ela fez isso, sem sair do convento. E nós sabemos que o primeiro grande instrumento, o meio que Jesus confiou a ela, foi o ícone da Divina Misericórdia, que nós contemplamos há pouco aqui. Isso eu quero que esta imagem seja conhecida e venerada no mundo inteiro. E hoje, onde está a Igreja Católica, em todos os continentes, onde está a Igreja, se conhece o quadro, o ícone da Divina Misericórdia. E se reza o texto da Divina Misericórdia, né? Então, pelo ícone da misericórdia e pelo texto da misericórdia, ela se entregando, se oferecendo, ela dizia: a minha missão é pedir misericórdia. Ela queria mergulhar inteiramente, participar dessa missão que Jesus lhe deu. Assim foi espalhado depois pelo diário. Mas neste momento, e eu repito, eu quero apenas abrir uma pequena janela, para que por essa janela você possa olhar depois
uma sala imensa, na verdade infinita, né, que é o mistério do coração que se abriu e se abre, permanece continuamente aberto para nós. A partir dessa experiência nossa, de tantos que conhecem o texto da Divina Misericórdia, de todas as tardes, às 3h, oferecemos ao Senhor a nossa reparação, a adoração, reparação. A partir também de outra experiência semelhante, né, de alguns séculos atrás, quando Jesus, através de Santa Margarida Maria, falava do seu coração como uma fornalha ardente de amor, de caridade. Aí depois nós vemos que ligação profunda, né? É o mesmo coração, é o mesmo Senhor que abre o seu coração e nos oferece a salvação, a sua misericórdia. Mas como a maioria das pessoas conhecem o texto da misericórdia, graças a Deus conhecem, e isso era a primeira coisa que Jesus quer, porque pode interceder, oferecer, glorificar a sua misericórdia, é continuar a sustentar, a resgatar, a defender o mundo, a igreja. Mas muitas pessoas, e nós insistimos isso nos retiros da Divina Misericórdia, na comunidade, a Divina Misericórdia não é apenas uma devoção a mais. Se fosse mais uma devoção, já seria uma coisa muito boa e grande, não é, Padre Ítalo? Mas é mais do que uma devoção. A Divina Misericórdia é mais do que uma devoção, é uma revelação, uma grande revelação. A Santa Faustina, nos inícios do século passado, ele vem trazer de novo para os tempos atuais aquilo que foi revelado na Sagrada Escritura de ponta a ponta, a misericórdia de Deus que nos salva, ou um Deus misericordioso que nos quer, nos criou e nos quer para si. Eu queria lembrar para vocês rapidamente duas breves passagens bíblicas. A primeira está no Evangelho de São João, capítulo 19. É muito conhecido de todos nós. João 19, a partir do versículo 31. Era o dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que estavam crucificados com Jesus. E aproximando-se de Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Não precisa comentar, não é verdade? Só ouvindo a leitura nós já vimos a cena, já revivemos o acontecimento. Tendo dado tudo, tendo se dado inteiramente, o que acontece naquele último momento? Misericórdia divina jorra abundantemente sobre nós, sobre o mundo inteiro, do alto da cruz. Outro texto que eu quero ler para vocês, ou lermos juntos, no mesmo Evangelho de São João, capítulo 13, eu só passo imediatamente para outro texto, porque de fato nós devemos, completar, abrir essa janela neste tempo que nós temos, mas esse texto nós poderíamos ficar, talvez, ouvindo, repetindo, deixasse que ele descesse de novo ao nosso coração. João 13, a partir do versículo 21. Depois de dizer estas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Então Pedro fez um sinal
para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? O coração de Jesus rasgado pela lança, dali jorra sangue e água, a sua misericórdia. E agora, na última ceia, nós vemos o discípulo amado que reclina, encosta a sua cabeça no peito de Jesus. Quando nós falamos da revelação de Jesus a Santa Faustina, da sua divina misericórdia, quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus, como foi dado a conhecer nos últimos séculos por Santa Margarida Maria, no século XVI, XVII, nós estamos falando de algo muito, muito, muito mais profundo do que nós podemos compreender. E essa janela que eu quero abrir, só isso. A Divina Misericórdia dizia, a Divina Misericórdia, como revelada a Santa Faustina, né, com o ícone da misericórdia, o texto da misericórdia, tudo que Jesus ensinou. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como ele nos deu através de Santa Margarida Maria, é muito mais do que uma devoção. E é muito mais antigo. Essa foi a palavra de Jesus sobre o seu coração, ardendo em amor infinito por nós, por cada um. As palavras de Jesus, a sua revelação a Santa Faustina, a respeito do seu coração como um abismo insondável de misericórdia, na verdade, é o que ele traz para hoje, o nosso tempo, para o século XVI e XVII, para o nosso século, como ele dizia, na década de 30 do século passado, vai fazer 100 anos, Jesus dizia, este é o dia da misericórdia. Por isso ele dizia, eu tenho pressa, a misericórdia tem uma urgência, tu deves percorrer o mundo inteiro e falar a todos da minha misericórdia, atrair todos e mergulhar a todos que sofrem, todos os que estão perdidos, todos os que desfalecem, mergulhar na minha misericórdia, e eu os curarei. Há uma urgência. E esse mistério do coração misericordioso de Jesus, nós encontramos já numa riqueza imensa, quando nós olhamos, por exemplo, já na Idade Média, grandes santos, grandes místicos, na teologia mística, na experiência mística da Idade Média, já havia esse olhar profundo sobre o coração de Jesus. Quando lá pelo século XI, XII, XIII, há um olhar todo especial para a humanidade do Senhor, para a humanidade de Jesus, Deus feito homem, Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Ele se faz homem verdadeiro sem deixar de ser Deus verdadeiro, mas no momento a igreja começa a perceber que na humanidade do Senhor, na humanidade de Jesus, o Filho eterno de Deus feito homem, há uma mensagem, uma lição, um presente, um dom, uma atração toda especial para nós, para que possamos experimentar e deixar-nos sim atrair cada vez mais ao seu amor salvador. Daí vem São Francisco de Assis, não é, com seu olhar todo especial para a humanidade de Jesus, o menino Jesus no presépio, Jesus crucificado, as suas chagas. Depois São Bernardo, grande São Bernardo, né, monge cisterciense abade, que também vai refletir e falar na sua teologia sobre a humanidade de Jesus. Mas já antes dele, grandes místicas, monjas beneditinas, cistercienses, que antes dele tinham recebido graças especiais, experiências místicas com o coração de Jesus. A imensidão do amor salvador do nosso Deus. Essa devoção à divina misericórdia, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
É como nós temos aqui, a ferida do coração abre, a ferida do corpo abre o mistério do coração. Isso São Bernardo dizia com palavras semelhantes. Esta ferida aberta pela lança no coração de Jesus no alto da cruz abre para nós, nos revela o mistério de um coração que é divino e nos atrai para si. E esse coração se abriu para nós e permanece aberto para nós, porque na sua infinita misericórdia Ele se compadece das nossas dores. É a nossa miséria, é o nosso sofrimento, é o sofrimento humano, as dores humanas todas, que atraem esse coração misericordioso. Que nós possamos, eu abro essa janela, depois vocês possam buscar e olhar um pouco mais isso, deixar-se atrair a esse coração. Uma devoção, sim, preciosa. Uma devoção na qual Jesus nos pede oferecer reparação. Oferecer reparação ao seu coração misericordioso. Ferido, coração ferido, nós consolamos, confortamos. Coração de Jesus desprezado, ofendido pelo pecado nosso da humanidade, nós oferecemos amor. Porque nos nossos tempos, mais do que antes, muito mais ainda agora e daqui para frente, será necessário adoração, reparação, expiação. Amor e mais amor, quanto mais parecerem crescer as ofensas. Mas esta reparação que nós oferecemos ao Senhor, todas as tardes, na hora da misericórdia, no texto da misericórdia, ou quantas pessoas da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, na hora santa de quinta para sexta-feira, todas as semanas. Esta oração e esta devoção que nos leva a oferecer reparação, amor, consolo, conforto ao coração que foi ferido pela ingratidão dos homens, pela nossa ingratidão, ela é um grande convite, uma grande atração de amor. Como era que os grandes santos, aquelas grandes mulheres místicas, os grandes santos da Idade Média, como é que eles olhavam o coração de Jesus e como é que eles compreendiam essa aproximação desse coração ferido? Que mistério era revelado a partir desse coração ferido pela lança? Em breves palavras, eu quero só lembrar para vocês alguns aspectos para que enriqueça essa nossa experiência do nosso mergulho no coração misericordioso de Jesus. Para as grandes místicas da Idade Média, do século XII, XIII, como Santa Gertrudes, Santa Matilde, as revelações que elas receberam a respeito do coração de Jesus eram envolvidas, cheias de grande alegria. Grande alegria. Eram atraídas ao coração de Jesus pelas graças especiais que Ele concedia, mas tudo envolvido numa grande alegria. A alegria de ser atraído, de olhar, de contemplar, de entrar no coração de Jesus. A alegria e amor que vem do coração de Jesus. Profundamente evangélico, né? A alegria e o amor que vem do coração de Jesus. Numa das suas visões, Santa Gertrudes tinha descansado a cabeça no peito de Jesus, como São João, né? Descansar sua cabeça sobre o peito de Jesus. Intimidade, amor, amor de proximidade, não de medo do castigo, mas um Deus grande e infinito, que se faz homem e que nos atrai pelo seu amor, para que nós o amemos. Mais preciosa será a reparação, a expiação que oferecermos, a penitência que fizermos, quanto mais for movida pelo amor. O amor verdadeiro que nos faz sentir o próximo de nós. A revelação do coração de Jesus para as grandes místicas, daquelas monjas que foram privilegiadas com graças especiais, eram envolvidas pela alegria, um amor pleno, cheio de alegria nessa aproximação. Intimidade, consolo, ofereciam reparação, mas movidas por um grande amor, como deve ser a nossa atitude.
uma grande mística medieval, ela nutria essa devoção para com a chaga aberta do lado de Jesus, portanto, para a humanidade de Cristo. A devoção à sagrada humanidade de Cristo, sua carne, seu sangue, suas feridas. Lembram que ali naquele momento, século XII, XIII, que São Francisco recebe os estigmas, as chagas de Cristo. A abertura da ferida, coração aberto pela lança. O coração foi encontrado através da chaga do lado aberto pela lança na cruz. A ferida do corpo revela o mistério do coração. O mistério desse coração. O coração no lado, essa ferida aberta pela lança no peito de Jesus, ela é uma abertura para que nós entremos no peito de Jesus e ali encontremos refúgio e misericórdia. E Jesus vai dizer para Santa Faustina e para nós: o meu coração misericordioso é um refúgio seguro. E é a última tábua de salvação para a humanidade. Depois Nossa Senhora, sempre unida ao seu Filho, nos conduzindo sempre ao seu Filho, ela vai dizer através do Padre Stefano Gobbi, no movimento sacerdotal mariano, ela vai dizer: o meu coração imaculado é um refúgio seguro. E ela nos oferece o seu coração como um refúgio seguro. A troca de corações. Uma grande santa, também daquele período do século XII, ela vive a experiência da troca dos corações. Em determinado momento, ela entende, ela percebe, Jesus só faz entender que ele está trocando o coração. Está colocando o coração dele no lugar dela, porque ela, no seu amor, queria dar todo o seu coração a Jesus, mas já é uma resposta, porque ele já deu o seu coração. Também Nossa Senhora vai dizer, através do movimento sacerdotal mariano, ela vai dizer: quanto vocês persistem, perseveram na oração, rezando o texto todos os dias, renovando a sua consagração ao meu imaculado coração, eu vou trocando o coração de pedra de vocês, eu vou tirando o coração de pedra de vocês e vou colocando no lugar o meu coração imaculado. Veja a promessa. Se nós perseveramos na oração, nos deixamos atrair ao amor deste coração misericordioso, coração de Jesus, nos deixamos ajudar por Nossa Senhora a entrar nesse coração, o nosso coração de pedra vai sendo trocado, tirado e no lugar colocado o coração amoroso, misericordioso. E Nossa Senhora diz assim: se vocês perseveram na oração, e ela fala de modo específico do rezar o texto todos os dias, renovar a nossa consagração a ela, sem que vocês percebam, eu vou conduzindo vocês a um alto nível de santidade. Vocês nem se dão conta, só perceberão muito tempo depois quanta coisa mudou no coração de vocês. Mas o segredo qual é? Deixar-se atrair pelo amor, na oração, onde ele vai nos transformando inteiramente. A troca dos corações. Um outro tema presente nesta devoção ao coração de Jesus na Idade Média, na experiência mística, é o coração como fonte. Fonte de onde fluem águas vivas de amor e sangue salvífico. A doçura do coração. Os grandes místicos medievais, como os contemplativos, focavam toda a sua atenção na imensa compaixão e doçura de um coração que, mesmo na dor, continuava a amar os seus inimigos e a amá-los infinitamente. Um coração que ama. E parece até que quanto mais ferido, mais ama, e é isso, né? Afinal de contas, Jesus diz através de Santa Faustina: diga aos pecadores, diga aos pobres pecadores, que eu os persigo continuamente. Perigoso, né? Ser perseguido por uma pessoa humana já é perigoso, ser perseguido por Jesus, mas que perseguição é essa? Diga aos pobres pecadores
que eu os persigo com a minha misericórdia. Basta que eles deem um suspiro por mim, eu os envolvo inteiramente com a minha misericórdia. Coração que, mesmo ferido, continua a amar, e amar infinitamente. Deixar-se atrair ao coração. Coração, um amor humano e divino. Um refúgio seguro para nós. Esse coração ferido. Essa ferida do coração de Jesus feita pela lança no alto da cruz, revela o mistério desse coração. Guardemos em nosso coração e decidamos responder todos os dias, como fizemos hoje, com pequenos gestos. O texto da misericórdia, rezado na hora da misericórdia todos os dias, ou quem não pode nessa hora, em outro momento qualquer, é a nossa resposta de amor a um Deus que continua sendo ferido pelos pecados nossos e da humanidade toda. E nós oferecendo adoração, reparação, louvor, amor, consolo, nós estamos respondendo ao seu amor e deixando-nos atrair por esse amor cada vez mais. Essa relação e esse olhar que nós vimos agora já desde os tempos mais antigos, lá no tempo de São Francisco, São Bernardo, é um olhar que vive a relação profunda de amor. Amar aquele que me amou primeiro. A nossa oração deve ser vivida assim. Amar, porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais nós o amarmos, não é que Ele vai nos amar mais, Ele já ama infinitamente. Mas quanto mais nós o amarmos, mais Ele nos revestirá com o seu amor e mais nós sentiremos crescer em nós esse amor. Que esse retiro quaresmal e que todas as atividades nos conduzam a isso. Deixemo-nos atrair a esta porta aberta, esse coração ferido. Me deixe entrar